Esse episódio foi gravado no dia 23 de agosto de 2023. E atenção, contém spoilers. Embora eu acho que até eu assim acho que teria como argumentar em defesa do em defesa do que ele fez. Eu acho que cabe essa discussão, né? Uma coisa meio Robin Hood. Mas você sabe que o Babenco foi muito criticado, né, por colocar ele como se ele fosse um herói, né. Então, eu não sei se o filme coloca ele como herói ou o filme retrata o fato de a sociedade ter admirado ele, né? Chegamos ao mês de outubro, sempre muito aguardado por nós cinéfilos, porque é o mês da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que esse ano chega à sua 47ª edição, que acontecerá entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro. Ao longo de sua história, o festival já teve a presença de vários cineastas brasileiros e entre os convidados internacionais, nomes como Dennis Hopper, Pedro Almodóvar, Vitória Abril, Abbas Kiarostami, Cláudia Cardinale, Amos Guittari, Quentin Tarantino, Maria de Medeiros, Wim Wenders, Alan Parker, Manuel de Oliveira, Atom Egoyan e Tel Angelopoulos, entre outros. E não dá para falar do festival sem falar do Leon Kakoff, seu grande idealizador. Formado em Ciências Sociais, ele havia sido crítico de cinema do Diário de São Paulo antes de trabalhar no MASP como programador a partir de 1974, organizando exibições de filmes estrangeiros nos anos 70. A audiência era boa mesmo quando os filmes eram exibidos sem legendas ou qualquer tipo de tradução. Cabiam 420 pessoas sentadas no auditório do museu, mas as sessões organizadas por Kakoff chegavam a ter o dobro de espectadores. A lista de iniciativas de programas inéditos é variada e começa a faltar espaço no calendário do museu. Os ciclos passam a ser negociados com meses de antecedência, junto a embaixadas, consulados e prepostos culturais de diversos países. Kakoff descobre que as instituições costumam receber cópias de filmes no formato 16mm para entreter o corpo diplomático e consegue, junto ao Instituto Goethe, um projetor. Os militares descobrem a programação de cinema e passam a infernizar Kakoff com exigências burocráticas. Em 1977, o MASP completou 30 anos e Leon resolveu organizar a primeira mostra a pedido do diretor do museu, Pietro Bardi, que queria algo especial. O festival exibiu 16 longas e 7 curtas e foi um estrondoso sucesso de público. O Jornal do Brasil chegou a escrever que a mostra era o único lugar no Brasil em que as pessoas tinham o direito de votar, uma crítica em alusão ao então período da ditadura militar. Leon Kakoff, fundador, organizador e diretor do evento, faleceu em 2011, pouco antes da abertura da 35ª Mostra. A produtora Renata de Almeida, viúva de Leon, assumiu a direção da mostra. Na primeira edição, A Última Ceia, do diretor cubano Tomás Gutiérrez Alea, ganhou o prêmio do júri, e Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, de Hector Babenco, foi escolhido do público. Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, também recebeu prêmios no Festival de Gramado e até hoje é uma das 20 maiores bilheterias do cinema brasileiro. Por tudo isso, e por ainda ser um filme muito atual, escolhemos falar dele, que merece ser revisitado e descoberto. Quem é que vai começar? Estamos aqui enrolando. Quem viu, quem não viu, quem gostou. Bom, todo mundo viu, eu sei. Vocês gostaram? Quem não tinha visto ainda o filme, né? Quem viu pela primeira vez? Eu vi Eu. pela primeira vez, eu não tinha visto. Eu não sei, não posso opinar. Eu realmente não lembro de ter assistido esse filme, mas aquela cena no esconderijo que a Ana Magalhães, aquela mulher, ela não lembro. Janice? É. É a Ana Magalhães, né? Que ela tá deitada ali no colchão. Eu já tinha visto aquela cena. Agora eu não sei se eu tinha visto aquela cena. Provavelmente eu já tinha visto aquela cena, porque assim, eu não me lembro de mais coisas do filme. Agora eu não sei onde eu vi aquela cena. Algum curso Quer de dizer, a cinema cena que eu vi. aparece no frontal do Reginaldo Faria. Não. Não é a Janice. Não, a Janice não é a Ana Se Magalhães. fosse o no frontal, você teria certeza que já tinha visto. É. A Ioná Magalhães é a namorada do comparsa dele, que está lá no esconderijo. Não, é a Lady Francisco.
É, Lady- Lady Ana Francisco. Magalhães. Eu sempre É, achei Lady eu sempre achei as duas muito parecidas. Lady Francisco, é verdade. Lady Francisco é que fazia a Chico Anísio, né? Ela fazia uns programas de Isso, comédia, né? exatamente. Lady Francisco. Aliás, você mencionou a Janice, me chamou a atenção, é uma moça muito bonita. E assim, me pareceu que ela tem uma beleza ali, ela tem como é que eu vou definir? Enfim, ela tem uma beleza que estava, creio eu, adequada aos padrões de 77 e está atual ainda, né? Ela tem ali uns traços, enfim, cabelo, o jeito dela, que ela poderia... Diferente no geral, você pega ali, você vê um corte de cabelo, alguma coisa muito datada, né? Mas me chamou a atenção que a aparência dela é uma aparência muito atual, uma moça muito bonita. Eu não sei se ela fez mais alguma coisa, eu realmente não conheço aquela atriz. Eu cheguei a ver quem era. Eu fiquei Isso é muito simples e impressionado. natural, né? Não é nada glamuroso, nada bem elaborado. Simples. E me chama a atenção também do Reginaldo Faria, não no frontal, mas o Reginaldo Faria está com 86 anos, né? Ele já era um adulto de certa idade quando fez o filme, né? Não posso falar muito mais que isso, porque nós todos estamos mais ou menos naquela idade, né? Mas, assim, eu não conheci o Reginaldo Faria novo, né? Tem muito ator aí que a gente vê, que a gente conheceu novo, né? O Reginaldo Faria, ele já é um cara maduro há bastante tempo, né? 86 anos, ele ali já era o... Tinha 40 anos, né? Na época do 50, né? Não. 40. 40 anos ali. Mas quando ele fazia aquelas novelas dos anos 80, já era 50. ele já era um senhor cinquentão ali. Não, o que me impressionou dele é que eu não cheguei a pegar ele no auge dos 40, né? Como eu peguei boa parte dos grandes nomes, né? Por exemplo, o Fagundes, como um exemplo. Não, o Reginaldo Farias é um cara já bem velha guarda mesmo, né? E é um cara sempre muito bem, né? Um cara bem conservado. Não sei como é que ele está agora, mas eu acho que ele sempre pôde fazer papéis de pessoas, de homens, de personagens mais novos do que ele, né? Embora ele sempre tenha tido uma aparência que demonstrava essa maturidade, né? Mas, assim, sempre de alguém mais novo que ele, né? Acho que ele nunca aparentou ter a idade que tinha, né? Fiquei impressionado de saber que ele está com 86 anos. E acredito que esteja trabalhando até hoje, porque tem notícia dele que está participando de novela. Notícia do ano passado que ele participou de novela, então tá trabalhando. Ele é um pouco mais novo que o Lima Duarte. O Lima Duarte acho que tem 92. O filme sendo de 77, ele teria 40 anos naquela época, talvez. Considerando data de gravação, 39, 38. Não, e você olha ali, tudo bem. Você não fala, ele não tem 40. Beleza, tem 40. O problema é que ele continuou com aquela mesma cara. Nos anos 80, nos anos 90 ele envelheceu um pouquinho mais, conservou. Na época ele era mais velho que o próprio Lúcio Flávio, retratado no filme, que ele tinha aproximadamente 30 anos que ele morreu na cadeia. Eu ia falar isso agora, eu não sabia da idade do original. E, sei lá, pra mim faria sentido ser retratado por uma pessoa de uns 40 anos, porque você percebe ao longo do filme que a gente tá falando de alguém que já rodou muito, né? Já fez muita coisa, tem histórico e tal. Mas ele ser novo põe uma outra camada, né? De entendimento de quem é o personagem, por ter passado por tudo isso até os 30 anos. Não, ali o Reginaldo Farias dá um ar de experiência, né? Ele é uma pessoa séria, né? Liderança e experiência, né? Eu não imagino outro ator para esse papel. Vocês imaginam? Alguma outra pessoa para esse papel? Eu não pensei nisso, mas acho que o próprio um Fagundes... Acho que... Não, eu tô Esse filme pega podia ter um assim, remake. na época, podia ter um remake, mas eu tô falando assim, pega na época, tá? O ator ali é o Reginaldo Farias. E outro ator poderia interpretar o Lúcio Flávio? Eu acho que o Fagundes mesmo. Naquela época. Poderia, sim. Eu acho que não. Esse negócio do bandido de olhos claros, né? Que sempre essa coisa do bandido é muito estereotipada, né? É muito mais assim, né? E aí você pega um cara ali que você fala meio loiro, de olhos claros, né? Ser um bandido. Sabe quem? Inclusive, eu tava pensando aqui, pensando no Cláudio Marzo. Cláudio Marzo é um nome bom também. Na época, acho que ele tinha uma idade também aproximada, né? Só nesse... Se a gente fosse apegar nesse estereótipo aí do loiro de olho claro mesmo, ficamos com poucos nomes. Mas eu acho que o Lúcio Flávio era loiro de olhos claros, não era isso? Né?
Porque, inclusive, as notícias falavam, né? O bandido. Ele era, com certeza, ele era uma pessoa boa pinta, né? Diziam que ele era super inteligente, era culto, ele fazia citações de obras quando ele fazia os depoimentos à imprensa. E ele era uma pessoa de classe média, né? A família dele ele não veio da marginalidade, né? Ele veio da classe média. E era meio que um fruto, né, da ditadura militar, né? Então ele sofreu muito a instalação da ditadura militar no Brasil. E aí foi o que deu um resultado aí para que ele levasse essa vida aí na bandidagem. Inclusive, eu acho que isso é um ponto interessante do filme, né? Porque a época de lançamento do filme, né, 77, é uma época também de movimentos, né, e de condutas mais afrontosas, né, ao atual sistema político da época, que era a ditadura militar. E a gente estava próximo aí, né, das diretas, que aconteceria aí alguns anos depois. E acredito que isso aí também tenha metido em por que esse filme fez sucesso, por que chamou a atenção. Mas o filme foi censurado, né? Na época, né? Da ditadura. Né? Eles fizeram vários cortes, né? Tanto é que na versão final, os policiais eles não usam fardas, né? Os nomes foram trocados, né? Eu Isso não daí tenho foi uma informação censura. se isso foi da censura ou se isso foi uma Não, escolha. não, na pesquisa que eu fiz foi da censura. Originalmente eles Né? A estariam. versão final, eles sofreu cortes e houve algumas mudanças aí, né? E Você uma chegou a coisa ver se eles interessante, regravaram ou se eles se intrometeram durante a produção? O esses filme ele é filmes eram baseado no livro, vistos, né? Não sei se o próprio livro também já tinha sido censurado antes, né? Ou se o filme mesmo que foi, né? porque eles acabavam vendo depois, né? Os filmes. O filme estava pronto e eles iam, né? E aí eles começavam a cortar, não é isso? É que você comentou deles estarem sem farda. Eles cortaram a cena que tava com farda ou eles falaram pra gravar sem farda? Esse que é o meu ponto. Então não sei. Aí precisaria procurar de novo. E uma coisa que aparece ali nos créditos finais, eu não sei se vocês viram, que eles falam que os envolvidos ali no caso do Lúcio Flávio foram punidos, né? E isso nunca aconteceu, né? Então foi colocado ali nos créditos finais do filme, mas não ocorreu. Eu estou lendo agora um artigo assim, né, da USP, onde o resumo diz o seguinte: o livro Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, José Louzeiro, gerou 4 pareceres discordantes. É aí que ele foi liberado. Em um segundo momento, foi adaptado para o filme, teve parecer prévio, departamento de censura, indicou cortes e modificações. Por fim, num terceiro momento, ele foi examinado, vetado, e teve corte, modificação e aí sim liberado para mais de 18 anos. Então teve esse processo aí, não só do livro, que foi baseado no filme, quanto da adaptação. Se vocês forem ver, o autor do livro é o José Louzeiro, né, que é o mesmo que escreveu o livro que foi base para o Pichote. Por isso que a gente tem esse subtítulo, né, O Passageiro da Agonia, né, um título bem crônica policial, né? Porque esse autor aí, ele era bem cronista policial, né? Ele escrevia artigos para o jornal, né? Com esse estilo, né? Literatura crônica. Outra coisa interessante do filme também, que eu só fui saber depois que eu vi o filme, né? Na hora eu nem percebi, é que ele tem som direto e ele tem partes que são dubladas, né? Eu nem percebi isso, essa dublagem. Perceberam? Por regra, todo filme é dublado, né? Então, Sim, mas eu acho Depois que disso. você nesse perceber, filme, você Esse. perceber mostra que a dublagem não foi tão bem feita, porque a não, maioria dos. mas tem filmes que a gente assiste, né? Principalmente esses filmes mais antigos, que a gente percebe, né? Que tem uma dublagem. Né? Mas esse daí tem uma parte que é som mesmo e tem uma parte que é dublagem. E eu não cheguei a ver a diferença, entendeu? Eu também não. Não vi, Eu, não consegui prestar atenção assim de pegar e falar assim, nossa, tá sendo dublado mesmo. e eu li, acho que foi numa crítica, uma pessoa elogiando a qualidade da mixagem, que também me chamou a atenção, porque eu sempre acho a mixagem dos filmes brasileiros muito ruins. E esse era bom. Os sons eram bons, as vozes, né, as conversas, era tudo bem natural. Eu acho que o conteúdo de alguns diálogos me incomoda. Eu não sei se eles usam expressões comuns à época e ao lugar, mas tem sempre alguma coisa. Acho que no geral ele está bem acima da média dos filmes daquela época,
mas sempre encontro assim no conteúdo dos diálogos uma coisa que depõe contra a naturalidade dos personagens. Eu acho que ele tem um pouco disso. Mas, como eu falei no começo, para mim é muito difícil mensurar porque pode ser um costume da época que eu não conheço, né? Da época e do lugar. Se eu for para o Rio de Janeiro hoje, eu vou me deparar com alguns usos de linguagem que me são totalmente desconhecidos. Eu sinto um pouco disso. Essa coisa de simular linguajar, entre aspas, né? Linguajar de bandido, né? Isso é tão estereotipado, né? E eu acho que em algumas passagens do filme isso salta, assim, sabe? Essa tentativa de fazer o bandido ser reconhecido pelo que ele fala e como ele fala. Eu acho que o Reginaldo Faria, não só ele, assim, o filme, de uma forma geral, é bem dirigido. E o Reginaldo Faria, ele consegue superar isso, né? Embora mesmo falas dele, eu acho que tenham esse problema. Mas a gente consegue perceber que o problema não é ele. Se é que há esse problema, como eu falei, né? Se realmente ali você tem o uso de expressões forçadas, né? Eu acho que a atuação dele consegue atenuar isso, porque ele está muito bem no filme. Mas o filme tem algumas coisinhas assim, nesses diálogos que me incomodam. É que o Lúcio Flávio ele era conhecido por ser um sujeito com fala articulada. Mas eu não me refiro às falas articuladas, o pior é isso, eu me refiro às gírias, entendeu? Ou gírias ou coloquialismo. Não é na erudição que eu vejo o problema. Eu vejo o problema na forçação do coloquialismo, por falta de, né? Na tentativa não na tentativa de dar erudição, na tentativa de dar naturalidade ao conteúdo dos diálogos é que eu me incomodo. Mas eu realmente, como eu falei, eu não sei se é um problema, porque precisaria estar naquele lugar, naquela época, para saber se as pessoas falavam daquele jeito, o que para mim soa estranho, sempre soa forçado. Seja coisa de época mesmo, né, Estevão? Não sei. A gente era, né, sei lá, a gente era bem pequena naquela época lá, né? Então a gente já pega depois, assim, né? Mas a gente já entra nos anos 80 ali, né? Mas final dos anos 70, será que não? Então, mas não era uma coisa meio assim? O meu problema é que isso eu vejo nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, entendeu? Então, eu parto do princípio que ali eu parto do pressuposto que ali está sendo forçado, porque eu acho que é um costume que se tem, não sei se só posso falar do cinema brasileiro, porque eu só domínio e não domínio, né? Não domino, e tá aí a prova, nem a minha língua materna, mas... Em inglês eu não sou bom, mas no português eu destroio. Por aí, entendeu? Eu acho que não, eu acho que... Mas, Estevão, eu acho certamente que... eu precisaria viver a época, mas eu acho que esse tipo de estereotipização, ele é recorrente, tanto no cinema quanto na telenovela, isso sempre me incomodou. Não, eu acho que isso... Eu analiso isso pela perspectiva de estilo, de escolha mesmo, de hábito, assim, de representação. Eu acho que isso varia ao longo do tempo e, de certa forma, também se torna registro de como esses estilos vão se transformando. Não estou falando daquilo que está sendo... daquilo que está tentando documentar, está tentando retratar, mas que ao fazer isso acaba gerando um registro documental do estilo da época. Aí, para mim, vira uma curiosidade. Eu estou do teu lado no sentido de que eu não gosto. Esse estilo meio forçado, me tira, não me parece crível, e aí às vezes eu acabo levantando como é que é? Eu esqueci o nome que se dá para isso. Suspensão de crença? Suspensão de descrença, sei lá, uma coisa assim. Mas, sei lá, acho que para os filmes muito antigos, não que quem nasceu em 77 seja muito antigo, longe de mim ensinam a isso, tá? Mas os filmes que não são contemporâneos, meus, digamos assim, eu dou um desconto. Me incomoda mais ver o hoje em dia. Sei lá, aí agora eu já tô falando pessoal. Porque você vê, o filme é de 77, mas o Lúcio Flávio morreu em 75. Então não é muita diferença, né?
Assim, se você falar assim, não, eles estão filmando, por exemplo, você pegar hoje e fazer um filme retratando os anos 70, por exemplo, né? Não, mas é difícil separar o que, no fundo, eu acho que é difícil separar o que é vou neste filme intencionalmente e o mais precisamente que eu possa retratar a forma como essas pessoas se expressavam. Isso parte do roteirista, que é quem escreve o texto, passa pelos atores e atrizes que decidem como vão interpretar o texto, e passa pelo diretor avaliando se aquilo ficou representativo ou não. É, e num outro término, outro lado desse mesmo espectro, de gente, a gente não precisa retratar exatamente como essas pessoas falavam, porque isso não é um documentário. Vamos colocar um salzinho aqui, colocar um molhinho de pimenta ali, para dar o estilo que a gente curte. Como é que a gente sabe onde está nesse espectro? Muito difícil de saber. Eu tento jogar sempre pro estilo. Sempre que é ficção, eu jogo lá pro estilo. Lembrando que muitos desses atores vieram do teatro, onde tem toda aquela forma mais forçada de falar, justamente para você atingir todo o público que tem lá na plateia, né? Eles falam com uma entonação mais forte naturalmente. Isso acaba, isso pega, né? Como se fosse o Teatralização. cacoete do ator. Quando isso é, em alguns casos, isso pode ser usado propositalmente no cinema e a gente aceita, né? Mas quando não é proposital, Diferente hoje em dia, acho que é o oposto, né? Hoje em dia a gente vê gente que nasceu, né, iniciou a carreira ou na televisão, ou na internet, e já tem aquela forma mais contida, né, na voz de interpretar. Então a gente percebe isso, a diferença entre os atores contemporâneos e os atores de 30 anos atrás. Vocês acharam o filme longo? A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui olhar a página do Wikipedia. eu não posso opinar porque o cotidiano me obrigou a assistir em forma de minissérie, então não posso opinar. Engraçado, eu quando terminou, eu achei que tudo que estava lá era para estar lá. Porque normalmente quando o filme é longo, que ele está na cansativo, você identifica as barrigas, né? Mas eu não sei se eu senti o tempo que ele transcorreu, vai, vamos chamar assim. Mas eu não sei o que eu tiraria da história. Eu não lembro de ter umas passagens que soaram assim, pô, isso aqui não contribui para nada. Nem para eu entender o que está rolando na trama, nem para eu entender melhor os personagens, nem para construir alguma coisa que vai gerar os clímax. É longo bom, assim, não longo. Podia ter sido mais enxuto. O que vocês acham? Quando você falou longo, eu pensei no se prolonga demais, no cansativo. Achei não, achei um filme bom, numa uma duração boa e numa uma movimentação boa, tanto da história quanto das cenas, de ação propriamente. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa de padeiro, bem sem vergonha na internet, mas aparentemente ele é a 11ª maior bilheteria da nossa história ainda, hein? Ele é do ano do Dona Flor e seus dois maridos, né? E está em 11º lugar, com 5.400.000 espectadores. E é o segundo longa, né, do Babenco. É o segundo dele? Segundo, O Nada a Perder, do Alexandre Avancini, de 2018, seria o filme mais assistido, né, com 12.184.000. O Lúcio Flávio teve quase metade disso. Esse Nada a Perder é aquele lá que a igreja pagou ingresso pro pessoal, né. Ah, então. Então vamos para o segundo colocado, que é o Minha Mãe é uma Peça 3, teve 11 milhões. E por aí vai, são filmes com 10 milhões. Os 10 Mandamentos é outro filme que a igreja deve ter pago também está na lista. Depois vem o Tropa de Elite. E depois o Dona Flor, em quinto lugar. Mas o Lúcio Flávio está na frente do Saltimbancos Trapalhões, na frente de alguns filmes dos Trapalhões, aí, dos Dois Filhos de Francisco. Ele foi um grande sucesso na época, foi um grande sucesso. O que é interessante, essa questão do bandido branco, de olho claro, né? Como é uma coisa... É estranho esse fascínio que causa, né? Curioso. Eu estava assistindo recentemente um documentário que saiu sobre o Balão Mágico, não sei se vocês viram, e tinha o Mike, né, que é filho do Ronald Biggs. Isso. E foi que dava autógrafo, era idolatrado no Brasil também, um assaltante lá do... Embora eu acho que até eu, assim, acho que teria como argumentar em defesa do que ele fez. Eu acho que cabe essa discussão, né? Uma coisa meio Robin Hood, de repente, nessa linha, né? Discussão Então, nessa linha que eu digo. mas você sabe que o Babenco foi muito criticado, né, por colocar
ele como se ele fosse um herói, né? Porque no filme ele é meio que um herói, né? É o que você tá falando, desse negócio do Robin Hood, assim, né? E o Babenco foi bem linchado por causa disso. Então, eu não sei se o filme coloca ele como herói ou o filme retrata o fato de a sociedade ter admirado ele, né? Realmente precisaria ter pelo que eu entendi do histórico, é que era um bandido que talvez, e aí eu estou aqui especulando, talvez por não ter o estereótipo do bandido, seja lá o que isso signifique, mas enfim, infelizmente a realidade é que as pessoas têm um estereótipo do bandido. Ele, por fugir disso, tem é o que me chamou a atenção, né? Na verdade, assim, talvez a gente não goste ou deixe de gostar da pessoa pelo que ela faz, e sim pelo que ela é ou pelo que ela aparenta, né? Isso é muito triste, né? Então, assim, né? Se a gente se deparar com isso, o fato de que a sociedade tende a aceitar o bandido branco, loiro, do olho claro, isso é muito sério. Uma falência social grave, né? E eu não sei realmente se o filme coloca ele nessa posição ou o filme retrata a posição em que a sociedade o colocou. Não tenho esse histórico. Eu não achei que o filme o coloca numa posição de herói. Pelo que o filme me passou, eu tenderia a dizer que o filme retrata a condição na qual ele aparecia perante a sociedade. Mas era sentimento pessoal, vozes da minha cabeça. Seria mais um anti-herói por conta das atitudes dele. Mas, principalmente, acredito que o filme ele trata a polícia como antagonista, o grande antagonista. Sim, Isso que retrata, né, a visão da sociedade quanto à ditadura militar na época. me parece que o grande objetivo do Loureiro, né, que é o autor do livro, né, Zé Loureiro, era fazer uma crítica aos Esquadrões da Morte, ao surgimento dos Esquadrões da Morte. E o Lúcio Flávio diria naquele depoimento, né, que essa coisa do Robin Hood, do Ronald Biggs, que o dinheiro que ele rouba não tem dono. Então, assim, é um cara que, embora aí a gente tem que abstrair o segurança, do segurança do banco, que ele maltrata, as pessoas que ele mata, ou que ele agride, né, embora a gente tenha que abstrair tudo isso para aceitar esse discurso dele, não deixa de ser um ato de coragem, né? Você enfrentar o sistema, você tirar o sistema, esse dinheiro enfrentando o sistema, né? O que eu não tenho problema nenhum em perceber a diferença de você chegar na esquina e assaltar uma velhinha, um jovem. Quando eu trouxe aqui a lembrança do Ronald Biggs, eu também usei essa ideia, né? Que eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, né? Mas eu acho que dá uma boa discussão. Você dizer se a pessoa que desafia o sistema, há crimes e crimes, né? Há o crime de desafiar o sistema e há o crime contra a sociedade. Lúcio Flávio cometia crimes contra a sociedade ao assaltar bancos, por exemplo. Certamente, ao agredir o segurança de um banco, ele comete um crime contra a sociedade. Mas, ao roubar um banco no qual, em regra, nós somos roubados, né? Eu acho que a discussão pode ter espaço. Para mim, foi muito marcante a hora que ele fala, né, que eu sou bandido sim, mas E, de fato, aí ele tá falando da polícia, quem a gente deposita a nossa confiança total, né? Na nossa polícia. Hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo em relação às nossas Forças Armadas. Então, aquelas pessoas que deveriam ser acima de qualquer suspeita, realmente qualquer desvio de função dessas pessoas, não tem como você ponderar. Não há como ponderar. Não tem, mas ele fez isso, mas não tem mais. Não tem. O que justifica um desvio de função de um policial militar, de um membro das Forças Armadas, também do Lúcio Flávio? Eu acho que não há justificativa, mas acho que há explicação. E o importante de haver explicação é que quando você consegue encontrar uma explicação, você consegue ir em busca de uma solução. Talvez até no caso das polícias e das Forças Armadas a gente possa chamar de explicação também. Eu acredito que a gente pode encontrar uma solução para isso, mas eu não tenho dúvida que é um crime muito mais grave. Quando você tem o sistema cometendo um crime contra a sociedade, acho que é de uma gravidade inigualável. Não podemos também tirar da cabeça de que o Flávio foi beneficiado, né, pela conivência da polícia e recebeu também uma parte do produtos dele. Oficiais que eram corruptos, eles recebiam também dinheiro, né, que saltava os bancos. Então, ele também ajudava
a mover a engrenagem de todo esse sistema corrupto. Então, mas e se não houvesse ele? Essa é a pergunta também, né? Quer dizer, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, assim, obviamente ele era diferenciado, né? Então, assim, era um jogo de interesses, né? Mas eu acho que era um jogo de interesses, era e é, porque eu imagino que essa situação se repita ainda hoje, mas é um jogo de interesses em que eu acho que o Lúcio Flávio da história é muito mais substituível, né? Você elimina ele, você tem outro querendo estar no lugar dele ali, e a polícia pode se aproveitar dessa pessoa a qualquer momento. Então, assim, é um jogo de sobrevivência. A partir do momento que o Lúcio Flávio aceitou desempenhar aquele papel, eu acho que não tem mais volta, né? Porque a polícia vai exigir, a polícia na zona de conforto dela vai exigir dele o retorno. A gente tem isso aí o tempo todo, com paralelo, seja com facção criminosa atual, né? Quer dizer, a pessoa entra para a prisão ali, foi pega com cigarro de maconha, vai para a prisão, ela sai de lá tendo que pagar um monte de dívida para o partido. E ela é a mesma coisa, o Lúcio Flávio fala, não, agora eu vou fazer o bem. Acho que não tem muito Não, escapatória. e ele quer sair dali, né? Você vê, ele chega aí lá no final que ele fala, não, agora eu vou sair, vou com minha mulher, meu filho, vou embora, né? A gente vai para outro país, vamos para Belo Horizonte primeiro, tal, e ele não consegue nem sair de lá, os caras vão atrás dele lá, Não, isso é muito né? interessante, você vê que isso mostra, né? Obviamente é ficção, não estou aqui dizendo que isso reflete a verdade, mas isso está mostrando que o bandido ele tem um objetivo, um objetivo com um limite, né? E a polícia não tem limite, né? A polícia não tem aquele, olha, eu vou fazer sacanagem, vou fazer pilantragem, eu vou me desviar da minha função até poder fazer isso. Não. Eu vou me aproveitar da minha posição, a minha condição de policial vai me permitir fazer isso pro resto da minha vida, né? E ao mesmo tempo você vê o Lúcio Flávio ali supostamente dizendo, não, eu vou dar um grande golpe agora, eu vou ficar bacana e vou viver de boa, vou viver numa boa, né? A grande diferença da pessoa e da instituição, né? Desenvolva. Instituição, que é a polícia, né? Versus, né, a pessoa, que seria a pessoa do Lúcio Flávio, que tem um certo objetivo, a instituição da polícia que já está corrupta naquele momento, que não tem volta, porque é uma instituição. O Lúcio Flávio é E ela uma E pessoa. ela tá acima de qualquer suspeita, né? Sim. Você pode ver, as pessoas confiam cegamente na polícia, né? Eu me recordo muito de uma experiência pessoal minha, num presídio, em que eu conversei com o preso, enfim, a circunstância não vem ao caso, mas eu conversando com o preso, ele não teria motivo nenhum para mentir para mim ali, né? E ele falou para mim, eu queria um emprego, oportunidade de trabalho. O que é o sonho de muitos que estão ali, né? Existe a sociedade, não vou dizer que a sociedade criou, né? A sociedade acreditou nesse modelo fantasiado de que a opção pelo crime é a opção fácil, né? Muitas das vezes ela acaba sendo a única, forçada. E aí, bom, aí você sempre tem o cara que não vai para esse lado, que é o cara que o sistema vai apoiar para dizer que tudo funciona, né? É o cara que se forma em medicina estudando com o que ele tira da lata do lixo. Aí o sistema vai falar, tá vendo? É possível, ali todo mundo pode conseguir, né? Tem livro de medicina para todo mundo na lata do lixo, por aí vai, né? E todo mundo tem tempo, enfim. Você cria as condições para todos, né? Ou você precisa daquele abnegado para justificar tudo o que você faz. Mas, enfim, esses são outros poréns que acho que dá para a gente puxar, por exemplo, o irmão mais novo dele, né? Qual que era o espelho do irmão mais novo dele ali, né? O que ele almejava, né? Eu tenho N relatos, assim, que eu acredito que vocês tenham também, que é de professor. Pô, a Ju trabalha com educação, né? De professor chegar para aluno que está indo por esse caminho e falar, olha, você está vendo o que aconteceu lá com o Joãozinho mataram o Joãozinho e tal, você está indo para o mesmo caminho. E o aluno falar, professor, eu sei que eu vou para o caminho do Joãozinho, só que até acontecer comigo o que aconteceu com o Joãozinho, eu vou vivenciar experiências que a vida que o sistema me permite jamais vai me possibilitar, entendeu? É muito triste. E aí a gente vai também, coisas que eu sempre falo, quer dizer, está dando certo? Por exemplo, a guerra às drogas, está dando certo? A gente está criando ou a gente está alimentando o sistema, né?
acho que quando a gente fala agora a gente está nessa discussão aí por conta da maconha, né? Que erroneamente o pessoal está dizendo liberação, descriminalização, e não é nenhuma coisa nem outra. É a criação de um parâmetro objetivo, né? Que evite a diferenciação entre o crime e o não crime se faça pela cor da pele ou pela origem social, por exemplo, né? E as pessoas simplesmente é sempre o velho discurso, né? Da pena maior. Eu vejo o tempo todo, se acontece alguma coisa, todo crime que aparece que ganha uma repercussão maior, logo aparece um deputado. Vamos fazer uma lei para aumentar a pena. Eu não conheço nenhum crime que deixou de acontecer por causa de uma lei mais severa, sinceramente. Eu conheço alguns exemplos de desvios sociais que foram ajustados por medidas administrativas, uso do cinto de segurança, por exemplo, o consumo do tabaco, nicotina, acho que foram coisas que eram expectativas sociais que foram alcançadas sem você precisar criar uma lei proibindo o cigarro ou uma lei mandando para a cadeia quem não usasse cinto de segurança. Foram medidas administrativas, né? Obviamente, no caso do cinto de segurança, você trabalha com a questão da multa, carteira, tal, mas funcionou. Acho que a questão das drogas passaria pelo mesmo caminho, enfim. Eu acho que tudo isso diz respeito ao Lúcio Flávio, porque ali a gente está tratando dessa questão do Esquadrão da Morte, que se aproveita, que cria esse sistema de medo na sociedade, né, para justificar essa exploração da polícia, exploração dos criminosos pela polícia, né, e que é um sistema que se retroalimenta, porque você não cria uma barreira, né, você não cria um limite. À medida em que a sociedade acredita que realmente a história do bandido bom é bandido morto, né? Esquadrão da Morte ser exaltado. Acho que o grande jogo é esse. Você matou Lúcio Flávio em 77, né? Resolveu o problema da criminalidade no Brasil? Matou Lúcio Flávio e tantos outros Lúcios Flávios em 77, em 78, 79, em 2021, 22, 23. Resolveu? Você mata um na esquina, na outra esquina vem outro. Quando o policial lá, como se era a Polícia Federal, Corregedoria não era. Se alguém vai falar com ele e dizer que tá querendo descobrir quem são os policiais corruptos. Vocês devem lembrar dessa cena. Vocês confiaram no policial? Porque a essa altura da história, essa relação de bandido e policial já tá tão misturada que esses caras que, pelo menos no texto, tentam se posicionar como, olha, a gente tá aqui para fazer o certo, a gente vai descobrir quem são os corruptos e tirá-los da organização. Aquele cara não pareceu nada confiável. A impressão que eu tinha é que se ele entregasse o negócio todo, sabe? Eles, tá bom, achei o motivo para te matar. Você delatou todo mundo, você não é confiável. É como se todos estivessem no mesmo esquema. Vocês tiveram essa impressão também? O que é de certa forma, mérito do filme, né? Porque a principal discussão para mim do filme é essa sobreposição, essa mistura de quem é bandido e quem não é. E um momento que devia, até por estar chegando perto do final, né? Se eu não me engano, quando acontece isso, que podia estar levando para uma expectativa de resolução, da trama. O filme ainda te deixa na dúvida. Puta, mas esses caras aí não estão aí para ajudar, porque é tudo farinha do mesmo saco. Mas os atores, o texto em si não tem muita coisa que indique que eles sejam corruptos ou que eles sejam limpos. É a nossa percepção sobre policial é confiável ou não que atrapalha o entendimento, que influencia o entendimento dessa cena. Mas é que não dá para você ter um Moretti sem um grande sistema por trás. Eu acho que é esse que é o grande problema, e acho que o filme também mostra isso, né? Que o Moretti é uma peça da engrenagem. Eu usei essa cena aí do policial, né, que chega, o federal, né, que chega, né, de terno e gravata e tudo mais, vi mais como, por exemplo, se viesse FBI investigar alguma coisa da delegacia de polícia. Então eu via mais com um sistema separado, não estava, como posso dizer, né, envolvido naquela trama toda. Sim, eu acho que é o objetivo do texto, mas para mim não é o que transmite. Me transmite o desconfiança daqueles caras. Se eles são o FBI que vieram separado investigar, eu tenderia a achar que eles eram corruptos iguais e só estavam fingindo investigar.
Até porque tem uma televisão por trás, né, tá todo mundo assistindo e você tem que mostrar para todo mundo que: "Não, a gente vai combater isso, a gente vai atrás", né. E não vai, só para mostrar, né. Uma questão que eu não consigo dimensionar também é se a polícia havia sido retratada dessa forma anteriormente. Porque hoje a gente já viu Tropa de Elite e tantas outras coisas mais da vida real, né? E que a gente não se assusta com isso, né? Mas talvez tenha sido a primeira, se não uma das primeiras, ou uma das primeiras, se não a primeira vez em que a polícia foi retratada dessa forma, né? O que foi uma audácia do Baben. Ainda não mais no auge, mas ainda estávamos na ditadura. Estávamos ali às vésperas da anistia e tal, né? Mas realmente ousado o menino, né? Não é exatamente polícia, né? Exército, mas os fuzis têm um pouco disso, né? Tem um pouco da gente questionar a moral da força que deveria estar ali para proteger a sociedade. Sim, verdade. Eu estou olhando a lista aqui da Bracini, por Lúcio Flávio está nessa lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, passando o olho nos filmes anteriores, né? E o que me chamou a atenção foi esse que a gente conversou, que episódio que foi? Segundo, terceiro do podcast? Por aí, né? Os fuzis foi o segundo. Segundo, né? Inclusive, tem 4 filmes do Babenco nessa lista. O Flávio, tem também o Pichote, Beijo da Pichote, Mulher, Beijo da Mulher-Aranha. o Carandiru. Carandiru. Eu acho que não foi bem lembrado o exemplo dos fuzis, mas como você bem falou, não é polícia. A polícia está no dia a dia, a polícia está em cada esquina, a polícia é o nosso elo, a polícia é a nossa referência de proteção estatal, de segurança estatal, de garantia da lei, né? Mesmo no ambiente urbano, né, que lá era uma coisa mais rural, né, era uma coisa mais Sim, sim. afastada, né, a gente está um pouco afastado daquele mundo, né. Acredito que numa parte urbana, talvez menos com certeza foi o primeiro sucesso, né, de bilheteria que retrata, né, dessa forma mais negativa. E numa ambientação urbana, né, que dá mais proximidade ainda. Mas é muito triste, assim, eu tenho medo da polícia. Tenho medo da polícia, eu sou branco, venho de uma família boa, e então, assim, não teria motivo para ter medo da polícia, mas, assim, eu tenho medo da polícia. Tenho medo da polícia, como eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo da polícia me parar e não é com a minha cara. É muito triste, assim, a gente viver essa realidade. E eu tento, quando você colocou instituição e pessoas, Escudeiro, eu te perguntei para entender um pouco. Eu sei o que você quis dizer, mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente não tentar dizer que a instituição é corrompida. Embora seja muito difícil acreditar que essa não seja a verdade. Eu prefiro acreditar que tenham pessoas ali que não foram corrompidas, né? Mas a verdade é que hoje, para mim, quando eu me deparo, quando eu interajo com o policial, é sempre um grande dilema. Porque eu cumprimento, eu desejo um bom trabalho, mas embora eu não esteja cometendo nenhum ilícito, eu tenho receio porque a gente conhece diversas histórias. Recentemente, uma pessoa do meu círculo passou por uma experiência desagradável com a polícia. Ele é uma pessoa egressa do sistema prisional e ele está trabalhando, ele está conseguindo viver dignamente. E ele recebeu uma abordagem da polícia que, assim, da forma que foi narrado para mim, ele não vai mais conseguir trabalhar. Ele teve ali um aviso de que, assim, a vida dele não pode ser bem sucedida. Ponto. Se for bem sucedida, eles vão fazer de tudo para que não seja bem sucedida. Se porventura for bem sucedida, eles vão resolver de uma outra forma, da forma que eles acham que precisa ser resolvido. É muito difícil você acreditar na instituição, de fato. É uma pena. Embora eu tenho um grande amigo meu na polícia também, que eu sei que é uma pessoa honestíssima, mas é muito triste você saber que você não pode confiar plenamente na instituição. E o Lúcio Flávio traz um pouco disso também. Sobrevive quem ajuda a polícia na falcatrua, né? Esse tem mais chance de sobreviver. E enquanto interessa para a polícia, né? Enquanto Acho que a interessa. principal mensagem é essa, de que ali a gente está vendo o começo de um mal maior e nenhuma peça é mais importante do que esse esquema. E entrou no caminho, passa por cima, o esquema continua. Uma cena bem emblemática, né, onde a gente vê o Lúcio Flávio prestando depoimento, né, para a polícia, apontando os nomes na sala mesmo, de estar fazendo o depoimento, a pessoa sai da sala. Achei muito boa essa cena. Eu achei que ele não fosse chegar a esse ponto, mas ele chegou. Inclusive aqueles ali que estão saindo da sala nesse momento. Claro, né, eu, né,
graves, né, e trágicas consequências. E uma coisa que eu anotei aqui também, que eu achei muito bem feito no filme, são os sonhos, né? E os pesadelos, na verdade, que ele tem, né? Com a morte. Então aquele choque, Aliás, né, enganam a gente, né? aquele Sim, sim. primeiro, o primeiro ali, eu falei, meu Deus, morreu. Não, não Sim. é possível, não é possível. Morreu Aí depois agora? era sonho. Não, é Você sonho. pensa, nossa, que plot twist! Nossa, meu Deus, É. no meio do filme. Mesmo no final ali, né, que fala, nossa, os caras vão matar ele. E quando ele morre, você E não vê, aí, né? é, É engraçado, né? Você vê as mortes que não são e não vê a morte que é, e você fica naquilo. Você só sabe realmente que ele morreu no epílogo, né? Na conclusão ali. E o Stefano Nercesiano novinho, né? 23, 24 anos ali. O glorioso José Dumont me lembrou da Ju na hora. Polêmico. polêmico. Temos dois Ah, é atores. A gente triste, né? falou dos fuzis, né? Tem dois atores dos fuzis nesse filme, né? Paulo E o Ivan César Pelé e Cândido, o Ivan Cândido. é verdade, ali. E o O elenco é filme todo foi. bom, né? Sim. E o filme foi premiado no Festival de. Ah, Vai, Gabriel, essa é sua. Essa é sua, vai que é sua, Gabriel. o filme Lúcio Flávio foi premiado no Festival de Gramado. Isso. Quatro Quiquitos foi, vamos ver, foi ator, né? Ator coadjuvante, Milton Gonçalves, né? Fotografia e edição. A minha fonte aqui diz que o melhor ator coadjuvante foi o Ivan Cândido, mas eu tendo a É, acreditar na sua fonte. que Tá é, certo aí, né? Vitor É Hugo? uma informação misturada, vamos dizer assim, porque o prêmio de melhor ator foi dividido entre o Milton Gonçalves e o Ivan Cândido. Mas o Ivan Cândido recebeu por outro filme que ele também interpretou no mesmo ano, Barra Pesada. Inclusive teve roteiro e direção do Reginaldo Faria. Nesse ano, em Gramado, o Reginaldo Faria ganhou de ator e teve filme que ele escreveu e dirigiu competindo? É isso mesmo? Que o Ivan Cândido ganhou um ator coadjuvante. Ah, nada bom. Não sei se ele competiu como melhor filme também, mas Não, ganhou, né? tudo bem, mas tinha alguma indicação. Assim teve. Participou do festival como um concorrente. Interessante, estava bem, né, bem movimentado nesse ano para ele. O que vocês acharam das cenas de tortura? Me marcou. Marcou Horrível, porque eu achei intensa. Eu achei também horrível. uma cena bem, para a época também deve ter sido muito chocante na época. E hoje em dia a gente, né, tá mais acostumado, né, a maior aceitação, 40 anos atrás é aplicado mesmo. Muito realista, né? Muito cru. Você vê o escrevente lá com a máquina de escrever, né, para pegar o depoimento, ele tava de cueca É, na sala. pra não sujar a roupa, né? É. Já sabe que vai espirrar sangue. Pelo menos foi assim que eu Mesmo, interpretei. O motivo do mesmo escrevente estar aquelas ali. afogadas Não ali era que eles calor, dão né? nele, né? É tortura propriamente dita, né? Ele foi meio que sabendo, né? Ele tava, né? Lúcio Flávio deu uma enfrentada, né? Inventou bem, né? Foi uma cena, inclusive, que eu, ao ver, assim, que eu vou dizer, ele para mim dava a entender que estava entrando ali sabendo que ia ser foda, desculpem, mas que ele tinha aí seus mecanismos, seus argumentos, suas formas de se garantir. Ele não estava esperando morrer. Ele achava só que ele ia passar uma pressãozinha, ia sofrer um pouquinho e tal. E aí o fato de a tortura ter sido pesada gerou o trauma não, o desejo de vingança dele com o Bechara, Cara, né? Ou com o Morante, com o Bechara. Então, ele ter sobrevivido à tortura, ele ter escapado, de certa forma, parecia ser previsível pelo começo da cena, mas ela ter sido intensa que não foi. Isso já transforma, já contribui muito para a forma como a gente entende o personagem em si. Alguém entrar, não diria com ar de superioridade, mas não entrar tão amedrontado, né? Num ambiente de tortura faz você pensar, pô, quem é essa pessoa que sabe que vai apanhar, mas está indo de cabeça erguida, está indo mais ou menos tranquilo. E aí depois a gente vê tudo que ele sofre, que gera uma certa empatia já, talvez, com o personagem. eu não sei se seria uma simpatia ao protagonista, mas com certeza lá se estabeleceu
qual era o lado antagonista da trama, que era o lado Bechara, principalmente. O elo de ligação seria essa pessoa que é o personagem do Paulo Pereio, qual é o nome? O Dr. É o Moretti. Moretti. É. Ele seria a ligação, né, ponto, que é o Flávio, com o outro. Também temos esse personagem aí, que é o 1/2, né, Gonçalves. A gente vê que ele tem, né, ele tá do lado, né, do Bechara, né, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa percebe um pouco isso, um pouco depois, né, essa parte. Parece que essa cena também serviu para dar um estalo, velho. Peraí, onde eu tô me metendo? A cena que o personagem do Grande Otelo coloca uma guia no pescoço do Lúcio Flávio me lembrou a cena-chave lá do Cidade de Deus. Mais alguém, não? Total, total. Faz até pensar se não é o Cidade de Deus que tá homenageando essa cena, Sim. né? Mas mesmo no Dona Flor tem alguma coisa assim, não tem? Covadinho? Acho que tem também. Eu acho que tem. Só não tem a referência do não pode furunfar com a guia. Mas é um sinal, né, quer dizer, é um símbolo, né, do sincretismo religioso que existia, né, no país. Que mais, gente? A gente falou sobre ele ser longo no começo, foi logo o primeiro ponto. E ser longo envolve roteiro, mas também envolve montagem. Vocês notaram montagem, algo marcante, assim, pra mim? Eu achei, não lembro de ter me chamado a atenção. Nem montagem, nem fotografia. Achei ela bem ok, bem mostrou tudo que ela queria mostrar lá. Nada inovador, nada estiloso. Ao mesmo tempo, não tem falta de profissional. Achei bem profissional. Tem uma de fotografia que me chamou a atenção, que eu achei pouco profissional. Quando o Reginaldo Faria sai, quando o seu Flávio sai desse cativeiro lá que ele tava, um colega dele que tá lá praticamente morrendo, né, todo quebrado, ele se mete no mato, né, ele vai meio que agachado no mato, assim, escondido, e tem tem um facho de luz em cima dele, só em cima dele, você vê a borda do facho de luz, e conforme ele anda, o facho segue. É claro que aquilo não é um facho de luz diegético, né? Aquilo é a iluminação da fotografia que precisava de luz para poder filmar ele naquele ambiente. Então, ao invés de fazer uma iluminação aberta de todo o espaço e pegar o movimento, fizeram uma luz que seguia a câmera, uma luz direcional, como se Na fosse hora, um facho de luz de eu achei prisão, assim. que os policiais estavam É, observando mas ele. não tava. Eu achei que estava, né? Tanto é que depois o Dr. Moretti fala, né? Fala, você acha que eles não tinham te visto fugir? Você acha que você fugiu lá à toa? Você acha que Eu você lembro, conseguiu? Eu lembro dele falar isso, eu achei isso um blefe vazio. Não tem nada ali que indique que facilitaram a fuga, que permitiram a fuga dele. Pelo contrário, dá a entender que ele realmente conseguiu fugir. Essa cena que você comentou, realmente eu não tinha lembrado, mas eu me incomodei também. Eu não teria conseguido traduzir da forma que você traduziu a minha impressão, mas realmente eu falei, caramba, mas ao mesmo tempo em que você, se é uma luz da polícia, eu acho que o filme não quer mostrar isso, porque assim, ele não está fugindo da luz, a luz está indo atrás Boa. dele. Eu tava pensando isso agora, ele teria se incomodado com a luz seguindo ele. Exatamente, exatamente. Eu acho que é esse. Eu acho que o maior incômodo que é causado ali é isso, porque assim você sabe que aquela luz não é diegética. Né? Eu não pensei na questão do pular o muro. Eu não liguei uma coisa à outra. Pode ser um blefe, mas de fato alguém pode ter visto. Mas assim, acho que ter sido visto pulando o muro é um momento que não tem nada a ver com andando no meio do mato. Aquela luz no meio do mato está completamente jogada mesmo. Não atrapalhou a minha experiência com o filme, mas eu achei curioso. Achei, pô, não tinha uma solução melhor para fazer isso? E eu fiz essa pergunta porque, para mim, não chamou atenção nem fotografia nem montagem, e foram dois dos prêmios, né? Dois dos Kikits. Melhor fotografia, melhor edição. Mas aí tem que ver a concorrência. Evidentemente. Mas, Tem que ver a concorrência. Eu acho que assim, elas serem ok já é um triunfo, né? pode nivelar por baixo, hein? Não, Ó, não ter defeito, não ter falha já merece prêmio no principal festival de cinema do Brasil. Pô, festival de Escudeiro? Qual foi? Amado. Tô tentando ver aqui eu consigo ver os vencedores, né, do festival.
aquele ano, né? Foi um ano bom esse ano aí, né? Tava vendo alguns concorrentes ali, tem uns filmes interessantes. O melhor filme foi para Dora Moon, diretor também, Dora Moon. O diretor de fotografia de Lúcio Flávio é o Lauro Escorel. Acredito que ele tenha feito. Ele fez outros filmes com o Babenco, inclusive. Ele era o fotógrafo do Babenco, né? Ele tá no, salvo engano, ele tá no Difícil Arte de Amar, Ironweed, não sei se no Beijo da Mulher-Aranha ele tá também. Ele tá no Brincando no Senhor, É. com Weeds, no Usa um Black Tie, que é de outro Jim, Bye Bye Brasil. O Batismo de Sangue e o São Bernardo, que a gente já debateu, pelo menos eu já debati, não aqui, mas já debati esse filme. Domésticas, Xangô de Baker Street. Dias Melhores Virão, olha aí. Eu Sei Que Vou Te Amar. O Rei da Noite, que é do Babenco também. Coração Iluminado, do Babenco também. Só a título de curiosidade, né? O Lauro Escorel é irmão do Eduardo Escorel. Foi o editor aí do Cabra Marcado para Morrer. Vamos para as notas, então. A gente já cobriu praticamente tudo. A gente falou por que a gente escolheu esse filme? Nós escolhemos esse filme porque nós estamos às vésperas da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E o Lúcio Flávio Passageiro da Agonia foi o vencedor da primeira mostra. Um dos eventos mais importantes, se não o mais importante evento internacional do cinema brasileiro, né? Evento internacional de cinema em solos brasileiro. E hoje chega aí na casa dos 400 títulos por edição. Lá no começo era bem mais humilde. Hoje a gente tem diversos prêmios sendo distribuídos. No começo foi só o prêmio do público. O Flávio foi... O prêmio do público existe até hoje, né? Mas lá na primeira edição só havia o prêmio do público. E ali foi algo como uma dúzia de filmes ali, um pouco mais, em torno de uma dúzia de filmes exibidos aí nessa primeira mostra, que ocorreu no Museu de Arte Assis Chateaubriand, conhecido MASP. Depois a mostra se expandiu, né? Hoje ela ocorre em diversas salas, é realmente um grande acontecimento, mas tudo tem sua primeira vez, né? E o Lúcio Flávio será sempre lembrado vencedor da primeira mostra, primeira edição da nossa queridíssima Mostra São Paulo, a qual eu devo muito estar aqui, porque foi ela em que a Mostra Internacional de São Paulo tem uma relevância muito grande na passagem que eu fiz do cinema comercial para o cinema comercial de entretenimento, para o cinema, não vou falar cinema de arte, vou falar para cinema como manifestação artística. Fica o cinema feito com uma preocupação mais de estilo do que de retorno, preocupação mais voltada para o estilo do que para o retorno. Aí de lá para cá foram muitos passos. Se hoje eu sou essa negação, vocês imaginem como era 20 anos atrás ali, quando eu comecei, 25 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar a mostra. Mas o pouco que eu entendo, devo muito a ela. A mostra está no começo da minha formação como interessado pelo cinema que não focado no circuito comercial. Eu nunca consegui fazer como você já fez, de parar a vida praticamente e extrair o máximo que a mostra pode oferecer, mas tinha uma época que eu ia todo ano comprar lá meu catálogo, pegar todos os ingressos que eu podia depois do horário de trabalho e ia ver filme que de outra forma eu não teria acesso depois. Que já não está mais entre nós o grande idealizador da mostra, né, o Leon Kakoff, já faleceu há alguns anos ele, mas ela segue firme e forte, é uma instituição já do calendário paulistano e brasileiro, né? Eu tenho aqui uma edição de 30 anos da mostra, já vai para quase 50, e tenho todos os catálogos, menos o da 45ª, e por questões do caos em que a arte foi jogada no país, não foi lançado. A 45ª, acho que das 5 primeiras que não tinha catálogo, pelo menos que eu saiba, não sei exatamente como é que foi feito, mas eu nunca vi em lugar nenhum assim, notícia de algo semelhante referente às 5 primeiras edições. Hoje o Gabriel Campos já falou, aí para os cinéfilos, assim, o primeiro passo para curtir a mostra é de catálogo. E ele acaba sendo nosso elo de ligação eterna com a experiência vivida naquelas 2 semanas, né? E eu sempre estou consultando eles. Então... Para mim tomava uma boa parte do meu tempo.
Quando eu pensava em aproveitar a amostra, eu comprava o catálogo, pegava o programa da Folha, eu acho. A Folha tinha um guia, o guia da Folha, É, sempre. Guia da Folha. E aí eu ficava os dois abertos um do lado do outro, via os horários do que eu tinha, ia no catálogo, via se era interessante, ficava rabiscando de um lado para o outro para montar a programação e depois sair correndo de sala para sala para ver o máximo que dava para ver. É isso aí. Então, da minha parte, Lúcio Flávio, foi muito legal, curti a experiência. Dá 3 estrelas, eu acho que tá bom. Tá bom. É um filme que eu gostei, foi uma experiência agradável com o filme, mas não é um filme fora do comum, assim. Já para mim, 4 ou 5 estrelas tem que ser alguma coisa já mais fora do comum. Mas fica o convite a todos que assistam e que descubram, compareçam à mostra esse ano e descubram quem será o novo Lúcio Flávio. Só lembrando, né, que o vencedor do ano passado, né, que foi a 46ª, vencedor do júri foi o After Sun. Podemos dizer que o Lúcio Flávio abriu a porta aí para o After Sun poder brilhar. Muito bem observado. Eu não lembrava não do After Sun ter ganho, é verdade. Bom, eu curti bastante filme, não entra na minha lista de favoritos, mas eu achei tudo muito interessante, tanto história, personagens, ritmo, debate. é, a gente já destacou algumas qualidades técnicas muito boas do filme, tanto de atuação quanto de som. É, eu acho que direção merece aí também um destaque por ter conseguido juntar tudo isso, transmitir tudo isso num filme que não é exatamente simples de se contar, né? É, mas também concordo com o Estevam que não é a oitava maravilha do mundo para transmitir assim a sensação de que merece uma super nota. Mas eu fecharia numa nota 3,5 de 5, que reflete o que eu experimentei ao assistir e o que eu consigo avaliar de técnica. Eu até concordo com a nota de 3,5. Acho que eu vou ficar com essa mesma nota. Então, eu gostei bastante dele também, e que ele é uma produção muito bem feita. A atuação do Reginaldo Faria, ele é muito boa, né? Bem autêntica. O roteiro é muito corajoso também ao retratar, né, de toda essa situação delicada, né, que vivia a sociedade na livre retratância de uma forma mais negativa, o mérito por causa disso. É um filme muito bem movimentado. Acho que essa nota de 3 é uma nota bem justa. Bom, eu dou 3,5 também. É um filme bom. Eu gostei, assim, da atuação, como o Escudeiro falou. E eu acho que a gente tem que ir atrás de mais filme brasileiro, sabe? Da gente ver algumas coisas, discutir algumas coisas assim, porque a gente só recebe informação de fora, de fora, de fora. Tem tanta coisa boa aqui dentro, né? E aí a hora que você vai, que nem hoje que eu fui na coletiva de imprensa e que os caras falam assim, não, a gente tem que ver como é que vai ser a primeira semana aí, né, o primeiro final de semana, porque existe uma coisa de cota de tela, né, e aí você fala assim, pô, a gente, no nosso país, a gente tá os caras, assim, eles têm que ir muito bem no primeiro final de semana para ficar mais tempo em cartaz e para ficar mais em cinema, porque o número de salas que eles têm são pouquíssimas, né? Então, eu acho que é legal quando a gente vê filme brasileiro assim, vê a história, né? Então a gente já discutiu os fuzis, a gente discutiu agora o Lúcio Flávio, e é legal falar das nossas produções que tem muita qualidade também. E o Flávio tá disponível no Globoplay, né? Facinho de conseguir assistir. A Sobre o que a MUBI Ju também, não é? A MUBI também. Sobre o que, eu não sei se está na Globoplay ou no Telecine, viu? Porque eu acho que assinante só Eu do vi pelo Globoplay. Globoplay, Mas você. Tá. Mas você como não tem assinante do Telecine. Globoplay. Mas tem Não Globoplay. tenho Tá. Telecine. Eu estava tentando procurar aqui a notícia sobre essa questão da tela. Vocês viram que está rolando alguma novidade aí. Parece que querem voltar. Estava tentando pegar a notícia para não ficar tão no ar assim, mas foi algo que eu li ontem e realmente não estou achando aqui. Eles parece que há uma intenção de voltar essa exigência de que tenha mínimo, né, garantido, as salas de cinemas garantam um mínimo de tempo para os filmes nacionais, porque a bilheteria caiu aí de cerca de 14% para pouco mais de 1% com o fim dessa exigência.
E eu li ontem, e não sei se é do Ministério da Cultura, essa iniciativa, mas que há alguma intenção de voltar isso. Ninguém leu a respeito? Eu tô com a notícia aberta aqui já. Escudeiro, Projeto cara. renova cota tela para alavancar o cinema nacional. Essa cota tela foi renovada até 2043. Uma obrigação da Sociedade Nacional de Tá É Imprensa. isso. certíssimo. Não é assim Uma que fala no proteção, Meio né? Delírio em Brasília? O É, áudio o do Gerador? Alckmin, né? Uau. É. Então, mas muitos cinemas driblavam isso. Não sei se é bom ou se é ruim. Eles faziam aquele dia do cinema nacional, né? Que era em novembro. Inclusive, pouco depois da mostra, tem o dia do cinema nacional. E você tinha, durante um dia inteiro, né? O cinema só exibia o cinema nacional. Me refiro a esses cineplexes da vida, nesses multiplexes da vida. Não sei se acaba sendo bom ou ruim, porque acho que em um dia eles colocavam ali um valor simbólico para o ingresso e acabavam exibindo essa cota em um dia, né? E era numa segunda-feira, lembra disso? Ainda era numa segunda-feira, então invariavelmente as salas estavam às moscas, né? Mas enfim, tinha, agora nem isso tem, né? Já faz um tempo que não tem nem esse dia de cinema. Pelo menos eu não tenho, posso estar enganado, mas eu acompanhava muito e eu não lembro de ter ido nos últimos anos. E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ouvir esse podcast. Se tiver interesse em participar de debates livres sobre cinema, fica o convite para fazer parte do Fagulha Cineclube, que tem encontros online mensais, sempre na última segunda-feira do mês. Nós também produzimos críticas sobre os lançamentos nos cinemas brasileiros e nas principais plataformas de streaming. Venham nos conhecer. Acessem www.cinefagulha.com.br ou nas redes sociais no @cinefagulha. Até o próximo episódio, com mais um filme perdido. E por isso estamos aqui hoje, para falar da Mostra Internacional de São Paulo. Deixa eu ver quando é que ela vai acontecer aqui, ó. 19 de outubro a 1º de novembro. 47ª. Para mim era a 46ª. Aqui no site está dizendo que é a 47ª, eu vou acreditar no site. Tá certo, porque ela é do ano que eu nasci, 77. Eu vou fazer 46. Mas a gente começa do 0 e a mostra começa do 1, né? Então, por isso que é a 47ª. Tá explicado. Eu sempre achei que eu nunca fosse errar a edição da mostra, porque eu só pensar na minha idade e acertar a mostra. Mas além de eu fazer aniversário depois da mostra, tem esse porém, né? Eu nasci, ela já tinha tido a primeira edição. Ela fez a segunda antes de eu completar um ano. Vai para a 47ª e em seguida eu completo 46. Certinho.